Fala, meus investidores, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, meus queridos? Então trazendo mais um vídeo aqui no canal da Gui Crypto. Hoje, né, trazendo um vídeo depois de algum tempo sem fazer vídeo, rapaziada. Eu tava passando por alguns momentos de adaptação no meu setup, naquilo que eu queria trazer aqui de conteúdo pro canal também pra vocês, tá? O formato de conteúdo. Vou começar a trazer conteúdos novos, formatos diferentes aqui, inclusive lives também. Beleza? Então hoje, rapaziada, a gente vai debater sobre os próximos movimentos do BTC, como que o mercado tá agindo a isso, como que as bolsas aí mundo afora estão, né? A nossa Nasdaq, o nosso índice SP500. Vamos falar também um pouquinho sobre Ibovespa, dólar, ok? E vamos falar sobre Bitcoin, obviamente, tá? Então, rapaziada, vamos falar um pouquinho, tá, sobre o Bitcoin e esse contexto aqui que a gente está vivenciando agora no gráfico diário, no gráfico semanal, de estarmos muito próximo a uma região de concentração de ordens de compra, que é uma região aqui dos 19 mil dólares, ok? Uma região de suposto fundo, né? Então, o nosso semanal agora, faltando 5 dias e 10 horas para o seu fechamento, está positivo, né? Com um volume positivo muito interessante. Por enquanto, nosso Bitcoin é variando a quase 3% positivo, certo? O último candle semanal finalizou aqui fazendo um padrão, né, de barriga de grávida, que é um padrão, é um modo de dizer o que a gente chama esse padrão de barriga de grávida, né, que normalmente é um padrão como esse aqui, ó, que causa uma reversão no preço. Vem um candle de queda, um martelo invertido e um candle de alta, um padrão barriga de grávida. E aqui pode acontecer esse padrão novamente, né, mas é muito importante a gente saber que temos máximas importantes para ser rompidas, né? Principalmente essa região aqui dos 20 mil dólares e 200 é muito importante ser rompida para que a gente tenha uma alta mais tensa no preço do BTC. Vindo para o gráfico diário, rapaziada, a gente está com o BTC agora num ponto crucial de decisão, porque a gente está chegando próximo a uma zona de resistência, né? Então essa zona aqui de resistência dessa tendência de baixa é muito importante ser rompida para que a gente tenha uma alta mais extensa do BTC, né? Para voltar aqui e retestar esse fundo aqui dos 28 que precisa ser retestado. É muito importante que essa região aqui, entre os 20 mil dólares e 200 e os 21 mil dólares, seja rompida, né? Que a gente rompa essa linha de tendência de baixa, né? É muito importante lembrar que justamente na região da nossa LTB, a gente tem a média de 80 cruzando por cima com papel de resistência. E justamente nos 20 mil dólares e 200, a gente tem a média de 40 fazendo papel de resistência. Então, exatamente nessas zonas de price action que eu trouxe para vocês como pontos de venda que a gente tem que vencer para ter uma alta mais extensa, inicialmente aqui até os 24 mil dólares, e em um segundo momento até os 28 mil dólares, é importante que a gente vença essas duas zonas inicialmente, tá? Eu posso até mesmo pegar um retângulo aqui, ó, e a gente botar esse retângulo, tá? Para delimitar essa zona aqui que a gente precisa vencer. Beleza? Então é muito importante a gente retomar o viés, rapaziada, acima das médias, para que isso, né, realmente seja válido, essa possibilidade, esse movimento seja válido. Inicialmente até os 24 e depois até os 28, que são zonas que merecem ser retestadas, tá? Os 24 aqui é uma zona onde sobrou esse enorme pavio que a gente fez, né, no dia 12 de maio de 2022, desse ano aí, e também o fundo aqui dos 28 mil dólares que foi perdido com este rompimento de queda no dia 11 de junho, 12 de junho. Beleza? Então, esses são os pontos iniciais que eu queria falar para vocês. Rapaziada, atrelado a este fato de que o Bitcoin está num suposto fundo temporário, né? Por enquanto eu vejo como um fundo temporário, ainda nada definitivo. A gente tem a bolsa e a gente tem o nosso índice SP500 também em uma região muito importante de fundo, tá? Uma região muito, mas muito importante de fundo mesmo. Então, se a gente botar no semanal, essa região aqui do SP500 dos 3.600 pontos, tá? 3.670 pontos, é uma zona onde concentra bastante ordens de compra originado desse movimento aqui do dia 21 de junho deste ano. Tá? Inclusive aí no nosso Telegram a gente falou sobre este movimento, a gente vem discutindo sobre isso com o pessoal. Caso você não esteja no nosso Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa entrar, ok? Então essa região, rapaziada, é uma região muito importante, tá? E apesar do SP500 vir com fortes movimentos de queda, eu imaginei que a gente teria um falso rompimento nessa zona, né? Então, no momento, por enquanto, a gente está com o candle diário muito forte, engolfando o candle semanal, perdão. A gente está com o candle semanal muito forte, engolfando o candle semanal anterior, com um semanal faltando 3 dias e 7 horas para finalizar aí o seu período, né, de variação. Então, é muito importante que a gente finalize o semanal da SP500, engolfando o semanal anterior, para ter realmente uma visão mais positiva de que há um fundo aqui e isso vai, né, auxiliar o Bitcoin a também poder romper as zonas de 20 mil dólares e 200 e 21 mil dólares ali na região da média de 80 para ter um viés positivo de mercado, desde que o mercado tradicional também tenha o seu viés positivo. Assim como o Bitcoin tem uma tendência para ser quebrada, a gente tem também uma tendência aqui no gráfico do SP500 que nos mostra espaço para subir,
que nos mostra que a partir dessa zona até uma zona que realmente vai ter uma resistência mais forte, ele tem pelo menos 10% de espaço para alcançar essas zonas. É interessante a gente também botar as médias aqui, para ver como que elas estão se comportando em relação ao preço. E, novamente, vocês podem ver, temos a média de 8, né, mais próxima ao preço, que é natural. Isso, então, neste caso, eu não vou considerar tanto a média móvel de 8. Claro que a gente tem que ter a média móvel de 8 com o preço fechando acima dela no semanal, para que a gente possa ter uma altinha mais extensa até a média de 80, inicialmente até a média com a média de 40 também próximas, né? Mas é importante que a gente veja o preço romper acima da média 8, tá? Obviamente, rapaziada, que isso aqui não é interessante para o viés comprador. A gente está abaixo das médias. Então, o movimento confirmado, de fato, para este movimento aqui do SP500 ser um movimento saudável, é um movimento que a gente vê o rompimento acima dessa zona. Só vou pegar a caneta aqui. Cadê a canetinha? Texto... Aqui, pincel. O importante para um viés comprador é a gente fazer isso aqui, ó. A gente fazer um pullback acima da zona de rompimento, trocar a polaridade numa zona que foi respeitada como resistência diversas vezes, pivô acima das médias, viés comprador fortalecido. Aí sim. Mas a gente tem espaço para subir até a média 40 e média 80, desde que a gente cruze acima da média 8, ok? É importante também que com este movimento de alta, a média 40 consiga se manter por cima da de 80, né? Porque a média de 8 já está abaixo da de 80 e agora a média de 40 quer fazer uma pressão vendedora. Então isso pode ser um empecilho para o preço continuar subindo, né? Caso a gente não tenha muito volume de compra nessa região a ponto de reerguer as médias para cima. Beleza? Então, rapaziada, atrelado ao que eu falei do BTC, isso aqui é positivo, ok? Vamos dar uma olhada no nosso dólar. Nosso querido dólar. Vamos excluir essas marcações que eu já fiz nele aqui. Vamos olhar o Semanation. Rapaziada, algo positivo em relação ao BTC estar no fundo e também em relação ao SP500 estar num suposto fundo, né? Tanto o BTC quanto o SP500 estarem em regiões onde concentra a ordem de compra, a gente ter o SP500 fazendo um falso rompimento, querendo retomar acima do suporte e com espaço para ir até as médias, mais ou menos 10%, que dá espaço para o BTC também se desenvolver, a gente tem o dólar em resistência. Temos o dólar numa acumulação em resistência no seu gráfico semanal, o que é algo positivo para que os mercados deem uma respirada, né? Para que a bolsa dê uma respirada, para que o Bitcoin também dê uma respirada. Normalmente essa é a correlação que a gente tem com o dólar dando uma respirada, enquanto os mercados podem se movimentar de maneira mais positiva. Tá? Então, falando sobre o semanal do dólar falta 3 dias e 8 horas para fechar. Temos o semanal engolfando 2 candles semanais anteriores com padrão 2-3 em resistência, com fechamento, querendo ter um fechamento abaixo das médias, tanto da média de 8, média móvel de 8, de 80 e de 40, tá? A gente vai ter uma decisão melhor quando a gente tiver o fechamento semanal, mas é legal a gente dar uma olhada no diário. Então o diário do dólar fechou com muito volume, esse movimento aqui realmente com um extremo volume. E essa zona, se ela for perdida, essa zona aqui do dólar perto dos 5 dólares e 11 centavos, a gente vai ter mais uma quedinha do dólar aí, tá? Dá pra gente pegar essa projeção aqui, ó. Daria pra gente pegar até mesmo esta projeção aqui, tá? Que seria uma pernada primária, né? Deste movimento em M que ele tá fazendo. E se for estipular a partir daqui, ele iria buscar novamente um fundo nos 4 dólares e 80 centavos, região de price action do nosso semanal, onde concentra ordens de compra que originaram esse movimento do dólar no dia 6 de junho, tá? Então, se o dólar tiver um fechamento semanal abaixo da média móvel de 8, isso pode causar para ele uma variação de queda de pelo menos 7% até os 4 dólares e 80 centavos, o que vai trazer aí uma possível positividade para o SP500 e para o Bitcoin. Então, bem legal essa correlação dos criptoativos com SP500, SP500 e criptoativos com aqui o nosso querido dólar. Beleza? Rapaziada, sobre o Bitcoin, vamos dar uma recapitulada lá antes de mais nada, tá? Vamos voltar aqui no Bitcoin. Então, meus queridos, falei para vocês, tá? Recapitulando, que a gente precisa de um fechamento semanal. Agora falando um pouquinho sobre o semanal do Bitcoin. A gente precisa de um fechamento semanal pelo menos coladaço, ou melhor, acima dos 20 mil dólares e 200, primeira zona de resistência, zona que no nosso gráfico diário cruza a média de 40 e zona que no nosso gráfico semanal cruza a média de 8. Não tivemos ainda um fechamento semanal com volume de força acima da média móvel de 8, perto de uma região de fundo como a gente está tendo hoje. Então, como a gente está tendo agora, né? Vamos ter nos próximos 5 dias, se acontecer. Esse fechamento aqui foi um fechamento com pavio, já com uma região anterior com pavio, não tinha muito volume de compra, né? E tivemos uma chapuletada para baixo. Este aqui a gente teve um fechamento com força, porém colado na média móvel de 8. E o que deu depois?
oscilamos um pouco para cima e entregamos tudo. Então é muito importante que a gente feche acima da média móvel de 8 com volume, força, rompimento e corpo. Ok? Acima dos 20.200, a gente pode ter uma esperança maior para romper os 21 de fato e assumir uma posição no diário acima da média de 80. Beleza? Acima da média de 80. Para quem gosta de curto prazo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre curto prazo no gráfico do Bitcoin e possibilidades de achar uma posição, tá? Rapaziada, vamos dar uma olhada aqui com calma, tá? Vamos tirar um pouco as médias. Esse vídeo ele vai ficar um pouco extenso, mas ele é um vídeo bem informativo. Então, quem curte vídeo informativo, fica até o final que vai valer a pena. Rapaziada, assim, ó, tirando um pouco essa linha horizontal aqui, tá? O Bitcoin, ele vem respeitando uma acumulação aqui nesse fundo dos 19 mil dólares, que é essa acumulação ascendente aqui, tá? E hoje, com esse movimento que ele fez, né? Com o movimento que ele fez, na verdade, na madrugada do dia 3 de outubro, tá? Com essa formação aqui de triângulo, ele tá entregando essa projeção já, tá? Que é essa projeção aqui, ó, essa dimensão, tá? Que dá direitinho lá na nossa LTB de reteste, né? Lá onde cruza a média de 40 períodos, não, lá onde cruza a média de 80 períodos no gráfico diário que eu mostrei para vocês. Então é muito importante a gente entender agora que, olhando os nossos indicadores, por exemplo, o RSI estocástico e o RSI normal, de que a gente tem o Bitcoin agora num momento perigoso de se posicionar para quem gosta de curto prazo, né? Para quem gosta de curto prazo, não seria um momento muito interessante de posicionar. Tô falando isso porque eu gosto de posições feitas numa hora, são posições que me agradam, tá? Mas o melhor momento de criar uma posição no BTC teria sido aqui às 3 da manhã, no dia 3 de outubro, né? Que foi o momento onde a gente teve a formação de um fundo acima da região 50 no RSI, região ascendente, concentração de ordens, e o RSI estocástico cruzando acima do sinal, às 3 da manhã do dia 3 de outubro. Agora que a gente está com o RSI lá na sobrecompra e com o estocástico querendo cruzar abaixo do sinal, não é o momento de entrar. Ainda mais que a gente está justamente na região de resistência dos 20 mil dólares 200, onde a gente teve esse forte movimento, né? Uma região realmente onde concentrou várias ordens de venda, né? Fora o que os nossos indicadores estão mostrando. Então seria interessante a gente ver o quê? A gente vê um recuo do RSI e um recuo do nosso estocástico para atingir uma região de sobrevenda e daí a gente pegar, né, mais uma vez um fundo realmente com concentração de ordens ascendentes, né? Um movimento como este do RSI seria positivo para a gente poder, né, e daí a gente ter também o nosso sinal aqui cruzando, depois acima, né? Seria interessante daí pegar um sinal cruzando acima com o RSI formando o fundo aí, dando uma agulhada, um fundo em V, para a gente poder pegar esse movimento. Como é que a gente poderia prever esse movimento, né, ou se adiantar em relação a ele? A gente poderia vir aqui numa hora, tá, rapaziada? E pensando no que seria essa acumulação aqui, ó, que essa acumulação, ela teve o seu rompimento aqui nessa região aqui do gráfico de uma hora, tá? Em 15 minutos, se botar aqui... Opa, rapaziada, acho que eu cliquei aqui. Ah, certinho. Tá? No M15, se botar aqui com maiores detalhes, ó, dá para enxergar esse triângulo ascendente aqui, que se formou na acumulação bem próxima à LTB, né, que causou a pressão compradora para dar sequência a esse movimento do Bitcoin. Tá? Então, numa hora agora, a gente pode se basear como essa região fosse nossa região de reteste. Claro que não é fácil passar aqui dos 20.200, porque é uma região que concentra muita manipulação vendedora. Tá? E a gente está no mercado de baixa, não esqueçam isso, não esqueçam isso. Mas seria interessante aqui, ó, puxa uma Fibonacci desde ali do fundo do Bitcoin, tá? Do dia 2 de outubro, das 8 horas da noite, até aqui os 20.200, que é a região de resistência que a gente está cuidando. Zona de 50%, casualmente, né, o Price Action é perfeito, coincide direitinho com a região aqui dos 19.600, região onde a gente rompeu o LTB. Então, a possibilidade de entrada para pegar este movimento, esse suposto movimento positivo que a gente está prevendo, tanto para o Bitcoin quanto para o SP500, correlacionado com a queda do dólar, seria interessante aproveitar esses pontos, né, essas especulações positivas, se pegar uma posição comprada próximo aos 19.600, se for se basear em gráficos curtos, né, com um pullback. Obviamente que você precisa de um pullback, de um candle que confirme uma troca de polaridade na zona. Por quê? Porque a gente teve aqui, né, um movimento de rompimento. É natural que o preço venha retestar, fazer um candle verde, um candle vermelho, um candle verde e para cima, ok? Agora, sem isso, né, sem uma confirmação, eu não entraria nesse ponto que o Bitcoin está para quem lida com gráficos curtos, tá? Até mesmo porque é só olhar o estocástico que você já tem a resposta. Olha só o estocástico do Bitcoin no gráfico de uma hora e o RSI normal, o índice de força relativa padrão. Índice de força relativa apontando para baixo, segurando resistência e o estocástico em sobrecompra. Perfeito, para não fazer absolutamente nada a não ser aguardar um pullback realmente, tá? Gabriel, e venda não valeria a pena? Então, do ponto que o Bitcoin está até agora, até a 0.5,
daria mais ou menos 2% de movimento. Mas eu acredito que não vale a pena se arriscar num short, sendo que a gente tem a bolsa positiva, o dólar caindo e o Bitcoin com volume considerável no diário ainda. Ok? Então vale mais a pena esperar um pullback para um movimento de alta do que realmente tomar uma decisão de venda, né, agora, sendo que a gente está próximo ao fundo ainda. Na verdade, a gente está na metade do caminho, né? Em relação ao fundo dos 19 e a LTB dos 21, a gente está na metade do caminho, né? Se eu fosse, eu vou pegar só o outro Bitcoin aqui e vou apagar para vocês poderem entender o que eu estou falando. Tá, então vamos tirar aqui. Tá? Vamos tirar, show. Ó, agora que a gente está nesse fundo aqui dos 19, tá, vou até tirar esse caixote aqui também. Show. Agora que a gente tá aqui, a gente fez esse fundo aqui nos 18.400, na verdade, né? Se a gente marcar aqui um fundo e pensar no espaço que isso aqui tem, né? No espaço que isso aqui tem, a gente tá na metade do movimento. Essa bolinha aqui, ó, 50% do movimento, né? A gente está em 50% do movimento até chegar na LTB. Então é metade do caminho. Então, para se posicionar no long, precisa esperar um pullback, né? E para se posicionar no short, seria interessante esperar a aproximação da LTB, né? Para pegar realmente um ponto de concentração de ordens de venda. Por enquanto, isso não se demonstra nada. Nada. Beleza, meus queridos? Então é isso que eu queria passar para vocês, tá, rapaziada? O movimento do BTC em relação à bolsa, em relação ao dólar caindo, é positivo, ok? A única coisa que a gente precisa para se posicionar no long é um pullback nos 19.600 e que a bolsa continue correspondendo a isso também. Acompanhe o gráfico da bolsa junto de uma hora se você faz day trade, operações mais curtas, né? E para um swing trade, deveria-se esperar passar acima da média de 40, passar acima da média de 80 com pullback. Para quem quer fazer swing trade, vai ser a única maneira saudável de existir isso, né? É um pullback acima da média de 80, tá? Por 4 horas, daria para se basear? Sim, mas daí você teria que esperar o pullback. E o 4 horas, o pullback dele até mesmo é bem correlacionado com o que eu falei numa hora para vocês. Se eu for pegar a zona de rompimento, daqui ó, 19.500, pullback na média e daí pega a entrada. Sem isso, é complicado querer assumir qualquer tipo de posição sem risco. Beleza? Então tamo junto, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aí no canal se o vídeo te ajudou, comenta, se inscreve e tamo junto. Até a próxima.